tabernáculo, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos mais um domingo que é o dia do Senhor, dia separado para o culto público. E estamos aqui, para adorarmos o nosso Deus, conectados pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 19. Leamos todos juntos em uma só voz, acompanhe comigo. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Estamos mais um domingo que é o dia do Senhor, dia separado para o culto público. E estamos aqui, para adorarmos o nosso Deus, conectados pela cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a morte. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo número 19. Leamos todos juntos em uma só voz, acompanhe comigo da sua casa, o Salmo de Davi, o Salmo que traz a excelência da criação, mas também da palavra do nosso Deus. Salmo 19, leamos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. O Salmo número 19, ele mostra do versículo 1 ao 6 a revelação geral do nosso Deus. Ele mostra como a sua criação o adora e como as pessoas podem contemplar o Deus, grande Deus Criador, por meio da sua
criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas nos versículos 7 em diante, o Salmo 19 nos ensina uma revelação especial, que vem através da sua palavra, e que um dia chegou ao meu coração, e que também chegou um dia ao seu coração, e por isso nós estamos aqui, com esse objetivo de adorar o nosso Deus. O versículo 7 diz que a palavra do Senhor, a lei do Senhor, é perfeita e restaura a alma. O versículo 8 diz que os preceitos, a palavra do Senhor, alegram o coração. Nós estamos aqui porque estamos com o coração alegre, estamos adorando ao nosso Senhor. E o desejo do salmista se encerra no Salmo dizendo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Meus irmãos, que as palavras dos nossos lábios nessa noite, tudo aquilo que sair da nossa boca e também que sair do nosso coração e aquilo em que meditarmos nessa noite, possa nos encher da expectativa de recebermos a palavra do Senhor e de adorarmos ao nosso Deus. Amém. Nesse momento eu convido você a curvar a sua cabeça, feche os seus olhos e nós teremos 3 palavras de oração com alguns irmãos neste momento. Vamos orar. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nos reunimos para o culto nesse momento. E o salmista nos diz no Salmo 47, versículos 1 e 2: Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo e Tremendo é o grande Rei de toda a terra. Toda vez que nos reunimos para o culto, seja na igreja, seja em casa, e nas últimas semanas o culto online, nós nos reunimos como uma resposta a uma ordem, que ao mesmo tempo é um convite da parte de Deus. Deus é quem nos convoca para o seu culto, para a adoração do seu santo nome. Então nós temos de ter essa consciência de que não estamos aqui para nosso prazer, mas estamos reunidos para cultuar a Deus em resposta a uma ordem, uma convocação. E devemos fazer isso com alegria. Nós encontramos nesse salmo essa ordem que é repetida: batei palmas, celebrai a Deus, que são expressões de júbilo, expressões de alegria na presença de Deus, mas aí depois ele dá a razão, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. A expressão tremendo a gente usa quando a gente não consegue nem mesmo descrever algo. E Deus é assim, nós não podemos descrevê-lo. Ele é tremendo. E também dizer que ele é o Rei, o grande Rei de toda a terra, é uma forma de dizer que não tem ninguém comparável a ele, ninguém acima dele. Por isso devemos adorá-lo, por isso devemos cultuar o seu nome. Nesse início de culto, eu convido todos vocês a orar comigo. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Nós vimos a Tua presença em resposta a esse convite, a essa ordem que encontramos na Tua palavra, de nos apresentar diante de Ti, de bater palmas, de celebrar. Isso quer dizer de nos apresentar de uma forma alegre diante de Ti, porque sabemos que o Senhor se agrada de receber a nossa adoração, o nosso culto. Queremos Te apresentar nessa hora a nossa vida, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, porque reconhecemos que Tu és o único digno de receber toda adoração, todo louvor. Recebe, Senhor, nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Oração a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor. Nos colocamos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, para pedir, Senhor, perdão, Pai, pelos nossos pecados, Senhor. Para pedir, Senhor, perdão, Pai, pelas nossas falhas, Senhor. E também, Senhor, Te louvar, Te engrandecer, Senhor. E Te agradecer também, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que o Senhor nos permitiu chegar até aqui, Pai, com saúde, em paz, íntegro, em meio a essa loucura que o mundo está vivendo lá fora, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai, Te louvamos, Te engrandecemos, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, Pai, pela nossa capacidade de estarmos aqui hoje, Pai, mesmo de forma separada, isolada, mas espiritualmente ligados, junto um com o outro, Senhor.
Te louvamos, te agradecemos o teu nome, Senhor. O Senhor é maravilhoso para conosco e sempre será. Assim diz a tua palavra. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, te pedimos, Senhor, conduza, Pai, o culto de hoje, Pai. Abra, Senhor, nosso coração, nossa mente, Senhor, para o entendimento da tua palavra, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, te louvamos, te agradecemos por tudo. Amém. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, queremos te agradecer, meu Pai, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, ó Deus. Estamos aqui, meu Pai, para te louvar, te glorificar o teu santo nome, meu Pai. Só o Senhor é digno de toda honra e todo louvor. Ou só o Senhor, meu Pai, que derramou o teu sangue precioso ali na cruz do Calvário, meu Pai, para nos perdoar todos os nossos pecados, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelo ar que respiramos. Te agradecemos, o Senhor é santo, santo, poderoso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Só o Senhor para nos dar vida e vida com abundância, meu Pai. Assim nós te oramos e te agradecemos no amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nesse instante, vamos continuar então o nosso culto de adoração com um grupo de louvor. Vamos adorar cantando nesse momento. Levante a sua voz. É com vocês aí, meus irmãos. Vamos adorar o Senhor junto com a gente. De gratidão pelo perdão de pecados com o presbítero Osias. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Deus abençoe você, igreja Presbiteriana de Vila Maria, você, igreja do Paraná, e você que está nos visitando. Deus abençoe vocês, servindo.
Em continuação à palavra de Deus, nós vamos ler a carta de Paulo a Tito, do versículo 2, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Tito, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Vamos ler todos juntos comigo? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Deus abençoe a palavra do Senhor em nossos corações. A palavra de Deus diz que Jesus a si mesmo se entregou, a si mesmo ele se esvaziou e entregou por nós. Jesus não foi pego de surpresa, né? Ele entregou a si mesmo em favor de todos nós, né? Ele venceu lá na cruz para que nós tenhamos vida eterna. E nesse tempo, amado, de relaxamento em casa, de treinamento em casa, eu tenho assistido alguns vídeos evangélicos, tenho visto a Copa da Seleção em 70, 94, e tive vendo um vídeo também de uma senhora corredora, né, que chegou quase em último lugar, mas ela chegou no estádio já trocando as pernas, ela não aguentava correr e estava quase caindo e alguém queria ajudá-la, mas ela falou: não me ajude que eu quero chegar. E ela chegou com muita dificuldade, mas cruzou a linha de chegada. E assim que ela cruza a linha de chegada, alguém pega ela. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te adoramos, exaltamos teu santo nome, te agradecemos, ó Deus, pelo perdão, pela salvação e pelo sangue derramado do seu Filho. Obrigada, Deus, porque nós temos o livre acesso de falar com o Senhor e temos a vida eterna. Nos ajuda cada dia a buscar mais, a ter intimidade com o Senhor e viver mais em santidade, Pai. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado e sustento. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando Jesus se entregou, né, não foi para nos levar para uma Canaã que manda leite e mel, não. Foi para levar nós para uma Canaã, né, celestial, a Nova Jerusalém. E por isso nós vamos estar louvando agora ao Senhor, com a nossa equipe Nova Jerusalém. Meus olhos abri.
Olá, irmãos. Boa noite. Estamos aqui para, em nome da Junta Diaconal, agradecermos a Deus e consagrarmos os dízimos e as ofertas que foram entregues no mês de abril, certo? Eu vou ler a palavra de Deus em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Vamos orar agora, né? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Muito obrigado, a Deus, pelo Senhor ter dado a oportunidade, ó Pai, de estarmos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar todos que dizimaram, todos que ofertaram, ó Deus. E que o Senhor possa também, as pessoas que não puderam, ó Pai, e desejam, ó Pai, que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego, ó Deus, e que o Senhor possa estar muito em breve, ó Pai, estar colocando todos nós juntos, ó Deus, para adorar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. É tudo que eu te peço e te agradeço com o perdão dos meus pecados. Amém. Isso aí, a Junta Diaconal está aqui, tá? Para o que vocês precisarem. Valeu, boa noite, um abraço. A tua presença é mais especial.
Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom estar com os irmãos mais uma vez para juntos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Hoje nós vamos estar lendo a Bíblia em Atos 10, versículo 33, que diz o seguinte: Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Nós vamos, nesse instante, ouvir a mensagem de Deus trazida pelo nosso pastor Edivaldo. Por isso, vamos estar orando por iluminação para que Deus abra a mente do pastor, que ele fale aos nossos corações e que nós aprendamos um pouco mais da tua palavra. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, como é bom poder estar na tua presença. Como é bom, Deus, te servir, Deus. Como é bom saber, Deus, que o Senhor é um Deus grandioso, é um Deus tremendo, um Deus que nos assiste em todos os nossos momentos. Agora, Senhor, nesse instante, quero te pedir, Deus, que o Senhor abençoe a vida do pastor Edivaldo e ilumine a sua mente, para que o Senhor ele venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor, Deus, já colocou no coração dele, mas que possamos estar com nossas mentes abertas. Amém. A gente está um pouquinho na luta hoje, né, irmãos? Tá saindo som aí? Tá no som? Tá? Graças a paz, irmãos. Um pouquinho de luta aí para a nossa transmissão hoje. Isso faz parte, né? Isso ao vivo, a gente faz ao vivo e tem essas complicações. Mas glória a Deus também pelas complicações. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 12 e nós vamos extrair a nossa mensagem do versículo 20, quando a palavra de Deus diz assim: Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Essa noite pedirão a sua alma, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado? O que você tem preparado será para quem? Louco, diz a palavra de Deus, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Eu queria levar você e pensar junto com você hoje sobre loucura espiritual. E eu queria convidar você a tomar cuidado com a loucura espiritual. Eu queria convidar a pensarmos em 4 loucuras espirituais, 4 cuidados então contra a loucura espiritual que está dividida, e a gente pode pensar em loucura em 4 aspectos que Lucas capítulo 12 apresenta para a gente. A primeira loucura que a gente precisa combater é a hipocrisia. Olha o que diz o versículo 1: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, da falsa religião que é a hipocrisia. O primeiro cuidado que a gente tem que tomar contra a loucura espiritual é contra a hipocrisia. Fazer de conta que está com Deus e não viver o Senhor é loucura espiritual, é hipocrisia. E a gente tem que tomar cuidado. Louco, essa noite pedirão tua alma, então toma cuidado com a hipocrisia. O segundo cuidado, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado contra a loucura, para não viver a loucura espiritual, é a avareza. E o versículo 15 diz assim: então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem nunca consistiu e nunca vai consistir na abundância dos bens que ele possui. O primeiro cuidado é com a hipocrisia, meu irmão. Toma cuidado com essa loucura chamada hipocrisia. O segundo cuidado é com a avareza. Toma cuidado com essa loucura espiritual chamada avareza. O terceiro cuidado é com a ansiedade. Versículo 22 afirma assim: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus manda a gente tomar cuidado com a hipocrisia, que é uma loucura espiritual. Manda a gente tomar cuidado com a avareza, que também é uma loucura espiritual.
E Jesus manda a gente tomar cuidado com a ansiedade, que não produz nada, mas é uma loucura espiritual que tira o ânimo, tira a alegria, tira a paz, tira a disposição para compreendermos a plenitude da graça de Deus. Mas em último lugar, nesse texto, Jesus manda tomar cuidado também com a distração. E Lucas capítulo 12, lá no versículo 36, diz assim: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta logo se abra, e o povo de Deus esteja preparado, aguardando, sem a loucura espiritual da distração. Jesus não nos chamou para vivermos distraídos, irmãos. Vamos pensar nessa noite sobre esses 4 pontos interessantes, esses 4 cuidados contra a loucura espiritual. E o primeiro ponto que ele nos diz é: olha, toma cuidado. Um dia você vai morrer. Um dia o Senhor vai nos levar. E o que a gente tem preparado enquanto o Senhor ainda não nos levou? Um dia o Senhor vai recolher a nossa alma. E onde que nós temos entesourado os nossos tesouros? Onde estão os nossos tesouros? Onde está o nosso tesouro? Estará também as nossas convicções, a nossa ação, a nossa oração, nossa adoração e também o nosso coração. Como diz o versículo 34. Vamos pensar, irmãos, e vamos meditar nessa noite sobre os 4 cuidados contra a loucura espiritual. E Jesus manda a gente vigiar e tomar cuidado agora com a hipocrisia. Hipocrisia é uma loucura espiritual. Fazer de conta que está com o Senhor, fazer de conta que vive para o Senhor, mas não amar o Senhor, não amar a sua palavra, não amar os seus princípios, não viver em obediência é uma loucura, irmãos. E Jesus diz, olha, posto que miríades, versículo 1, posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, para os discípulos, não para as miríades de pessoas, porque miríades de pessoas não estão com Jesus para ouvir os ensinamentos de Jesus e nem viver para a glória do seu nome, estão atrás de favores espirituais de Jesus. Mas Jesus quer falar, antes de tudo, com os discípulos, e ele diz para os discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipocrisia é o ato de fingir, de ter crenças, o ato de fazer de conta que se crê, o ato de fazer de conta que se tem virtudes, o ato de fazer de conta que se tem ideias e sentimentos que a pessoa, na verdade, não tem, não possui. Hipocrisia vem de uma palavra latina que significa ator, no sentido artístico, aquele que encena uma situação. Mas Jesus está chamando os discípulos para não viverem como atores, mas viver como discípulos. E ele fala, cuidado com a hipocrisia. Miríades de pessoas, um monte de pessoas gostam dos favores do Senhor, mas os discípulos do Senhor gostam e amam os mandamentos do Senhor. Somente discípulos lutam contra a hipocrisia. Os religiosos da época de Jesus eram atores e não lutavam contra a hipocrisia. E hoje, irmãos? Hoje a gente não pode ser ator na igreja. A gente não pode ser miríades de pessoas correndo atrás de Jesus, atrás de seus favores. Precisamos ouvir os mandamentos do Senhor e acautelar-se dessa loucura espiritual que é a hipocrisia. Versículo 2, Jesus vai dizer assim, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Se você está brincando com o Evangelho, isso não vai ficar escondido. Jesus sabe que nós somos na essência de verdade. Jesus sabe tudo que a gente faz de verdade. Estamos vivendo a verdade, estamos vivendo a vaidade, estamos vivendo como discípulos ou estamos vivendo como a multidão. Não podemos ser hipócritas diante de Jesus. Isso é loucura, irmãos. Um dia Ele vai revelar tudo o que temos feito escondido. Precisamos nos conscientizar e lutar de verdade. Olha o que o versículo 3 ao 5 diz. Porque tudo o que a gente diz às escuras será ouvido em plena luz. O Senhor vai julgar o que temos dito nas escuras. E o que dizemos aos ouvidos no interior da casa, o Senhor Jesus também vai julgar. O Senhor não gosta de uma hipocrisia religiosa, onde a gente faz de conta, mas a gente não é. Não há nada mais importante do que levar Jesus a sério e viver o discipulado da graça de Jesus Cristo. Não há como ser hipócrita diante de Jesus, não dá para ser mornos, frios diante de Jesus. Jesus sabe quem nós somos. Ele vai nos julgar um dia se nós não nos convertermos.
E Jesus continua dizendo no versículo 4, digo-vos, pois, amigos meus discípulos, não temam aqueles que conseguem matar o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Talvez o medo do discipulado seja por causa das pressões da vida com Deus, porque a santificação traz lutas, mas Jesus está dizendo, não temam ser santos, não temam aqueles que podem agredir você por causa da santidade de vocês, porque se eles conseguirem matar o corpo de vocês, eles não conseguem fazer mais nada. A gente não precisa ter vergonha de ser cristão, a gente não precisa ter medo de ter uma fé, a gente precisa temer o Senhor. O conselho de fé para os discípulos de Jesus, o conselho de fé não para a miríade de pessoas que queriam só os favores, mas para os discípulos era, não temam. Não temam os que conseguem prejudicar o corpo de vocês, mas não conseguem mexer na alma de vocês. Os discípulos estão preocupados com a alma, não estão preocupados com as coisas deste século. A miríade não liga para uma fé saudável, a miríade quer somente os presentes e benefícios de Jesus, mas os discípulos de Jesus querem o Jesus dos presentes. A miríade das multidão querem presentes de Jesus, mas os discípulos de Jesus querem o Jesus Todo-Poderoso, o Jesus dos presentes. Como discípulos de Jesus, nós não podemos viver nas modinhas evangélicas, nós não podemos viver uma falsa religião, nós precisamos temer Jesus e abandonar imediatamente essa loucura espiritual chamada hipocrisia. Jesus vai ensinar para a gente no versículo 5 assim, eu porém vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, e ele está falando dele mesmo, também tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Os hipócritas não estarão no céu eternamente com Jesus, porque não amam o Senhor Jesus Cristo. Jesus, meu irmão, é o único que mata. Jesus mata na hora, no minuto e no segundo que ele planejou na eternidade. E se Jesus nos matar hoje? Se Jesus nos matar hoje, estaremos vivendo uma hipocrisia ou será que estamos vivendo no discipulado da graça? Será que estamos vivendo como atores, como gente que faz de conta, ou no secreto da vida com Deus? Nós temos orado, nós temos jejuado, nós temos feito a nossa parte de manter a nossa lâmpada cheia de azeite, em oração, em vida consagrada, em vida de leitura bíblica. O Senhor, e a gente sabe se a gente tem lutado. Tem duas pessoas neste mundo que sabem se nós somos hipócritas ou não. O Senhor primeiro e depois a gente mesmo. Como está o seu tempo com Deus, meu irmão? Como está a sua vida com Deus? Como é que está aquele momento devocional com o Senhor? O Senhor diz assim, estou mostrando para vocês a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar vocês, se vocês não estiverem vivendo uma vida verdadeira, vai mandar vocês também para o inferno. E é isso que Jesus disse aqui. Ele está dizendo assim, temam a mim, porque eu tenho poder de matar. Não temam as pessoas. Não tenha medo de nada, mas vivam para a glória do meu nome. Versículo 6, Jesus diz assim, olha, não se vendem 5 pardais por 2 asas, entretanto, nem o pardal está em esquecimento diante de Deus. O Senhor está nos consolando com a visão de que nem o pardalzinho, pequeno animal, um animal que não presta nem para ser criado em gaiola, um animal que não presta nem para ser alimento, nem o pardalzinho, o Senhor não esquece de cuidar dele e de o guardar. Olha o que o Senhor está dizendo para a gente. Não precisa ter medo de nada. Viva a sua vida sem hipocrisia. O Senhor não nos quer na loucura da hipocrisia. E Jesus continua ministrando no coração dos seus discípulos, não para a multidão, não para a miríade de pessoas, mas para os discípulos, no versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, vocês valem muito mais que pardais. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Não precisamos ter medo de assumir a nossa fé. O Senhor vai cuidar dos seus discípulos. Os hipócritas vão morar no inferno. Mas os discípulos, o Senhor conta até os cabelos da cabeça. O Senhor tem esse carinho, esse prazer de dizer, você tem tantos fios de cabelo. O Senhor cuida de nós, nós podemos viver uma religião sem hipocrisia, nós podemos viver no centro da sua vontade, com vida devocional, amando o Senhor e amando a sua palavra, amando a sua igreja. E o vídeo que nós tivemos, o primeiro vídeo que nós tivemos aí, mostra a nossa igreja vazia.
Precisamos amar o Senhor, precisamos amar a palavra do Senhor e precisamos amar a casa do Senhor. E se isso acontecer no nosso coração, da maneira mais saudável possível, nós vamos amar os nossos irmãos e nós vamos amar os nossos próximos e nós vamos cumprir com os projetos de Deus para a nossa vida. De confessar o Senhor, como diz o versículo 8, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Uma marca interessante, fundamental e marcante do verdadeiro discípulo, que não é hipócrita, irmãos, é que ele confessa Jesus Cristo diante dos homens. Uma marca profunda do hipócrita é que ele não confessa Jesus Cristo diante dos homens. E talvez uma pergunta básica para mexer com o nosso coração: nós temos confessado Jesus diante dos homens? Jesus tem de ser naturalmente confessável por aqueles que não são hipócritas. Nós temos confessado Jesus Cristo com a nossa maneira de falar, com a nossa maneira de pensar, com a nossa maneira de vestir, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com a nossa fala. Nós temos confessado Jesus Cristo diante dos homens, ou a nossa vida é uma vida hipócrita, irmãos? Isso é loucura. Não confessar Jesus Cristo diante dos homens é loucura, irmãos. Versículo 9 vai dizer assim: mas o que me negar diante dos homens, este também será negado diante dos anjos de Deus. Olha que pesada essa mensagem, irmãos. Os hipócritas não confessam Jesus diante dos homens. E a consequência dessa loucura é que eles não serão reconhecidos, não serão conhecidos e também não serão confessados no céu, porque a habitação daqueles que não confessam o Senhor, aqueles que vivem uma vida hipócrita, é morar eternamente no inferno. Pense numa vida miserável, irmãos, miserável hoje e miserável por toda a eternidade. Eu vou ser mais pesado um pouquinho conosco. Vou ser pesado contra a hipocrisia, como diz o versículo 10. É blasfêmia contra o Senhor não confessá-lo. É blasfêmia contra o Senhor negá-lo diante dos homens, como diz o versículo 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso até lhe será perdoado. Mas o que blasfemar, para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. O Senhor não gosta de hipocrisia. O Senhor gosta que o seu povo o ame. O Senhor gosta que o seu povo o confesse diante de todos. Como ser salvo, irmãos, pela graça e não espalhar a graça? Como ser salvo pela verdade e não pregar a verdade? Será que nós amamos mais a vaidade do mundo que nos cerca do que a verdade daquele que nos amou na cruz do Calvário? Como não confessar Jesus naturalmente? O inferno aqui, nesse contexto, é o ambiente daqueles que não têm perdão. Não têm perdão por quê? Porque não confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vivem uma vida de hipocrisia, correndo atrás dos favores de Jesus e não atrás do Jesus dos favores. O Senhor não gosta dessa hipocrisia. Porque nessa hipocrisia não há testemunho, nessa hipocrisia não há convicção, nessa hipocrisia não há pregação do Evangelho. Versículo 11, Jesus diz assim: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Por que ceder, irmãos, às pressões deste mundo hipócrita? Não precisamos nos preocupar sobre o que falar, temos de nos preocupar em estar com Jesus, em viver para Jesus. E o versículo 12 diz por quê? Porque no momento o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. O Espírito Santo irá nos ensinar, daremos testemunho de Jesus, ainda que isso nos custe a própria vida. Ainda que isso nos custe partir, morrer por causa da verdade do Evangelho e viver eternamente com o Senhor. Olha só que perigo, irmãos, que perigo espiritual, que loucura espiritual. Pecar contra o Espírito Santo, negar a Cristo, não confessar Jesus. O duro de tudo isso é que o hipócrita não tem perdão, irmãos. O hipócrita, com tanta possibilidade, ele não muda. Ele é a famosa Gabriela de Dorival Caymmi. Quando a Gabriela diz assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me iluminou, pouco me importou. E assim o que eu sou, Gabriela, sempre Gabriela, eu sou sempre igual, não desejo mal, amo o natural, etc. e tal. Gabriela, sempre Gabriela.
pessoas que não são transformadas pela graça, pessoas que se conformaram com o mundo, pessoas que se adequam às pressões do mundo e não levam a vida com o Senhor a sério, são pessoas vivendo a hipocrisia. E o Senhor está dizendo para a gente, cuidado com a hipocrisia. Cuidado contra a loucura espiritual chamada hipocrisia. Mas o Senhor dá um segundo aviso, cuidado também com a avareza, que é uma loucura espiritual também. E o versículo 15 diz assim, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer tipo de avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A avareza é uma loucura, irmãos, assim como a hipocrisia também é uma grande loucura. A avareza é o apego sórdido, é a dependência do dinheiro, é o desejo ardente de acumular, de ter riquezas, é a mesquinhez, é a sovinice, é a arte de depender do dinheiro antes de depender de Deus. A avareza é uma loucura espiritual. E olha só o que diz o versículo 13 ao 20, diz assim, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele procura Jesus porque ele está preocupado com a herança. Ele procura Jesus não para servir Jesus, não para viver para a glória de Jesus, mas ele procura Jesus porque ele quer dinheiro. Jesus Cristo não é o Silvio Santos, quem quer dinheiro. Jesus Cristo é o Senhor do universo. E o que o Senhor tem para nós é muito maior do que dinheiro. Olha que cena impressionante, um homem procurando Jesus, chamando Jesus de mestre por causa de dinheiro. E olha a oração deste homem, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo o dinheiro. Avarento, procurando Jesus por causa de dinheiro. Quantas pessoas hoje procuram Jesus não por ele ser o rei do universo, o Senhor Todo-Poderoso, mas por causa do dinheiro. Eu quero dinheiro, eu quero ter mais condições. O Senhor está dizendo assim, toma cuidado com toda e qualquer avareza. Toma cuidado com a avareza. Toma cuidado em depender do dinheiro e não depender de Deus. Toma cuidado em procurar Jesus por causa de benefícios financeiros. E Jesus, versículo 14, diz, mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor? Ô multidão, ô miríade, eu não sou juiz, eu não sou partidor, eu sou o rei do universo. Estou aqui formando discípulos para a eternidade. Então recomendou, Jesus aproveitou a carona desse avarento que chegou na vida dele e falou assim, olha, e Jesus orienta os seus discípulos, tomem cuidado, guardem de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não é a abundância dos bens que ele possui. É muito maior do que ter dinheiro a vida do homem de Deus. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente tem que viver a nossa vida tendo cuidado contra essas loucuras espirituais, hipocrisia, avareza, dependência de dinheiro. Não é a quantidade de dinheiro. O dinheiro não vai resolver os teus problemas. Talvez o dinheiro te traga ainda mais problemas, mais dificuldades. Quem pode resolver toda a sua história e vai resolver e tem poder para resolver a sua história é Jesus Cristo. Ele está treinando o seu povo para olhar para cima. Está treinando o seu povo para que o seu povo abandone as loucuras espirituais, abandone a hipocrisia, abandone a avareza, abandone a ansiedade e abandone a distração. Aí Jesus conta uma história agora sobre a avareza, no versículo 16. Ele diz assim, lhes proferiu uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, rendeu um bom dinheiro. Esse homem já tinha muito dinheiro e agora o dinheiro dele aumentou. E no versículo 17 ele arrazoava consigo mesmo dizendo, o que eu vou fazer porque não tenho onde recolher os meus frutos? Esse homem estava muito rico, irmãos, muito sucesso. E a riqueza e muito sucesso é um perigo para o coração do ser humano, todo ser humano. E o versículo 18 diz assim, e disse, para isso destruirei os meus celeiros menores, reconstruí-los maiores, e então recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E o versículo 19, então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Olha que perigo isso, irmãos. A gente ministrar para a nossa alma sobre o que é a verdade espiritual. A gente ser o ministro da nossa alma. Ele ministrou para a sua própria alma, ministrou para ela. Agora vocês têm na caderneta de poupança muito dinheiro
para muitos anos. E agora ele faz a proposta estrutural da sua existência. Descansa, come, bebe e vai viver de prazeres. Esse é o sonho, irmão, de todo avarento. Ministrar para a sua própria alma. Ter muito dinheiro depositado. Ter anos e anos depositado na sua conta corrente para não depender nunca mais de ninguém e nem mesmo de Deus e nem mesmo de Jesus. Poder viver descansando, comendo, bebendo, vivendo uma vida de prazeres. Se a gente for fazer um teste de avareza hoje, irmão, será que a gente vai dizer assim, que a gente queria ser também o ministro financeiro da nossa alma, ter muito dinheiro para muitos anos, descansar, comer, beber e ter prazer no dinheiro e não ter prazer no Senhor do Universo? Isso se chama avareza, meu irmão. A gente não foi feito para ministrar para a alma. Jesus vem ministrar na nossa alma. A gente não foi feito para depender do dinheiro. Nós temos Jesus Cristo, devemos depender de Jesus Cristo. Nosso descanso, nosso alimento, nossa bebida, nosso prazer tem que ser Jesus Cristo, porque senão seremos também avarentos. E a avareza é uma loucura espiritual. Aquele que é hipócrita é louco. Aquele que é avarento também é louco. E Jesus afirma aqui no versículo 20... Mas Deus disse, louco, essa noite eu vou te matar. E o que você conseguiu ajuntar, vai ficar para quem? O texto vai dizer assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? O que adianta, irmão, juntar dinheiro, irmãos? E não ter Jesus Cristo como Senhor, e não ter Jesus Cristo como Salvador da sua vida. O Senhor disse, louco, esta noite você vai partir. E o que você juntou, o que você separou, vai ficar para quem? E no versículo 21, Jesus manda uma coisa importante para o nosso coração. Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Será que a gente tem tesourado somente na terra, mas não tem tesourado no céu? A gente é milionário na terra, mas é paupérrimo no céu? Onde que nós temos aplicado o nosso tesouro? O que nós temos entesourado? O que temos entesourado tem nos enriquecido com Deus ou tem nos empobrecido com Deus? Cuidado, isso é loucura, irmãos. Cuidado com a loucura da hipocrisia, mas também cuidado com a loucura da avareza, de depender do dinheiro e não de Jesus Cristo. Não é o dinheiro que dá condições. Não é o dinheiro que dá saúde, é Jesus Cristo que nos dá condições, é Jesus Cristo que nos dá saúde, é Jesus Cristo que nos dá convicções. Temos que tomar cuidado, irmãos, contra as loucuras espirituais aí, que são tão claras, tão diárias na vida daqueles que são a miríade, são a multidão. Mas para os discípulos a história é outra, para os discípulos a convicção é outra. Terceiro cuidado, irmãos, contra a loucura espiritual é o cuidado contra a ansiedade, irmãos. Ah, maldita ansiedade. Versículo 22 diz assim, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, ele nunca fala com a multidão, ele fala com quem é discípulo, porque a multidão não ouve. Dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. A ansiedade, ela traz angústia, traz ânsia na alma, traz incerteza aflitiva e doentia. Traz aspiração, transpiração, anelo, sofreguidão, vontade de vomitar, ânsia de vômito, estresse. Doenças que vão surgindo na alma. A ansiedade é a arte de não confiar no Senhor e não confiar no tempo do Senhor, no tempo determinado do Senhor, para fazer as coisas do jeito que amadureçamos e para que o Senhor também seja glorificado. A ansiedade é o grito que damos, dizendo para o Senhor mais ou menos assim, nós não confiamos no Senhor, nós não confiamos no seu tempo, nós gostamos do nosso planejamento e nós gostamos do nosso tempo. Versículo 22 diz assim, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, não andeis ansiosos pela vossa vida, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Comer e vestir aqui é providência divina, diz Jesus Cristo. A vida, o psique, o corpo, a soma, o nosso psicossomatismo é consequência de crermos no Senhor e vivermos
para o Senhor. Nós somos a confiança que nós temos no Senhor, ou nós somos a confiança que nós temos em nós mesmos. Ou nós confiamos no Senhor, ou confiamos na nossa mente e também na nossa força. Aí, o que seremos? Loucos ansiosos, ao invés de sermos sadios confiantes. Jesus não quer gente louca, ansiosa, desesperada, com a loucura da ansiedade, como seus discípulos. Isso faz mal, isso não traz crescimento, isso não traz envolvimento, isso não traz maturidade. Isso é loucura, meu irmão. Versículo 23, Jesus diz assim: a vida é mais do que alimento, a vida é mais do que corpo, é mais do que vestes. É muito mais do que podemos produzir. Será que a gente consegue entender isso? É muito mais. Nós estamos em treinamento e Jesus manda a gente contemplar e observar o que diz o versículo 24. Observem os corvos. Eles não semeiam, eles não ceifam, eles não têm dispensam, eles não têm celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Agora, quanto mais valeis do que aves, do que corvos. O Senhor toma conta do pardal, o Senhor toma conta dos corvos, o Senhor toma conta do seu povo, para que o seu povo não tenha ansiedade. Só que o Senhor trabalha com o seu povo, para que o seu povo aprenda a esperar o tempo do Senhor. Nós valemos mais do que eles, disse Jesus. E versículo 25, Jesus diz assim: qual de vocês, por ansioso que esteja, consegue acrescentar 40 centímetros, meio metro, ao curso da sua vida? Quem? Quem consegue acrescentar algo na vida? Quem consegue cuidar de si mesmo? Você pode dizer: eu consegui, eu estudei, eu trabalhei, eu isso. Nada de você, meu irmão, foi Jesus. E Ele quer ser celebrado, glorificado, adorado, admirado, porque Ele está com você, porque Ele te deu condições. Não foi você, nunca foi você. Não traga os méritos para você. Isso também gera pecado e loucura espiritual. E Jesus diz lá no versículo 27, observai os lírios. Versículo 26 eu pulei. Vamos lá, 26. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas que são pequenas, por que a gente anda ansioso pelas coisas que são maiores? Por que a gente anda ansioso pelas outras? Não percamos tempo tentando nos ajudar sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo é ansiedade de pior nível. É tristeza, angústia de pior nível. Versículo 27, observem os lírios, eles não fiam, eles não tecem, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, com toda a sua condição financeira, conseguiu se vestir como qualquer deles. Observem, contemplem a grandeza de Deus e deixem a ansiedade ir embora. Versículo 28 diz assim: ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. O Senhor é quem cuida de nós, irmãos, homens de pequena fé. Ele disse que cuida, então a gente precisa crer que Ele cuida. A gente não pode ficar no será que Ele cuida? Ele cuida, meu irmão. As coisas estão exatamente acontecendo, as coisas estão acontecendo exatamente do jeito que Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o único poderoso, o que não divide o seu poder com nada nem com ninguém, planejou na sua eternidade. Aí ele vai dizer no versículo 29, não andeis, pois, a indagar o que é a vez de comer ou beber, não vos entregueis a inquietações. A gente vive se pegando dentro de inquietações. Isso é loucura, irmãos. Isso é ansiedade, isso é desespero. E o versículo 30, Jesus fala assim: olha, quem não me conhece pode viver ansioso, mas quem me conhece não pode viver ansioso. Quem é meu discípulo tem que crer que eu estou no governo, estou no controle absoluto de todas as coisas. Versículo 30, Jesus fala isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que vocês necessitam delas. Deus sabe o que você precisa. E agora o grande desafio, o grande antídoto contra a ansiedade está no versículo 31, quando Jesus diz assim: buscai antes de tudo o seu reino e essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nunca disse: busca as demais coisas e o reino será acrescentado. Jesus nunca deu como prioridade as outras coisas. Jesus nunca deu como prioridade a nós mesmos, no sentido de buscar as nossas coisas. Jesus sempre nos colocou como prioridade buscar, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, o conhecimento, dobrar-se, admirar, adorar, glorificar o seu nome que é santo. Olha o tratamento contra a ansiedade, irmãos. Não buscar a si mesmo. Antes de tudo, buscar o reino de Jesus. Perceber o dono do reino,
cuidando do nosso reino. Olha o mistério aqui, irmãos. Eu busco o reino e o dono do reino cuida de mim. Sempre foi assim. A lógica do reino é que ele é buscado e aqueles que buscam, que são discípulos do Senhor, são cuidados e administrados pelo próprio Senhor. Busca, antes de tudo, o reino de Deus. E olha que Jesus fala de maneira tão carinhosa no 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais. A ansiedade gera medo. A ansiedade gera medo de Jesus não ser o Todo-Poderoso. Mas Ele é providente. Jesus é onipotente. Jesus é onisciente. Jesus é tão presente na vida daqueles que são o seu pequenino rebanho. O nosso Pai já cuida de nós como filhos amados dele. Então, tchau ansiedade. Vai embora ansiedade. Tchau loucura da ansiedade. Sai da minha vida ansiedade. Vou dizer tchau para a ansiedade nessa noite, irmãos. A ansiedade é loucura espiritual, não faz bem, entristece, envelhece, angustia, traz tristeza para a nossa alma. Olha o que Jesus diz no versículo 33 e 34. Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível dos céus, onde não chega ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus está convidando a gente para ser rico no céu. Jesus está convidando a gente para ser rico em ofertar. Onde estiver o nosso coração, estará também o nosso tesouro, estará também a nossa ansiedade. Nosso coração esteja em Jesus e a gente possa se despedir da ansiedade, que é uma loucura espiritual. Hipocrisia é loucura espiritual. Avareza é loucura espiritual. Ansiedade é loucura espiritual. E a última loucura espiritual que existe, que a gente tem que lutar contra ela, é a distração. Precisamos lutar contra a distração, irmãos. Cuidado com a distração. Versículo 36 diz assim: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e quando bater a porta, logo as pessoas abram a porta. É bom a gente entender isso à luz também do versículo 37. Jesus está nos convidando para não sermos distraídos, irmãos. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Esteja sempre vigiando, meu irmão. Estejamos sempre vestidos, cingidos, vestidos para a volta de Jesus. Cingido, colocar-se vestido, colocar roupa, preparado para a guerra, colocar a armadura. É uma linguagem militar, irmãos. Nós estamos esperando Jesus como soldados, vestidos, posicionados, estruturados. É loucura espiritual. A gente não está aguardando a volta de Cristo. E o versículo 35 vai dizer assim: cingido esteja o vosso corpo, acesas estejam as vossas candeias. A gente sabe por Mateus 25 que o Senhor requer que as nossas lâmpadas estejam cheias de azeite, enquanto aguardamos Jesus Cristo voltar. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta logo se abra. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando voltar, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, vai dar lugar à mesa e aproximando-se o servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira vigília, bem-aventurados serão eles se assim os achar, sem distração, vigilantes, cingidos, aguardando Jesus Cristo voltar. Versículo 39, sabe porém isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. É uma ilustração para a gente imaginar. Se a gente soubesse que o ladrão vai chegar na nossa casa, a gente ia aguardar que o ladrão chegasse na nossa casa, para a gente proteger a nossa casa. Jesus não está chegando na nossa casa para agredir a nossa casa. Ele está chegando na nossa casa para nos levar para casa, mas Ele não quer que estejamos distraídos, vivendo de qualquer jeito. Versículo 40, ficai também vós apercebidos. Porque a hora em que a gente não cuida, na hora que a gente relaxa, o Filho de Deus, o Filho do homem vai voltar. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando e Ele quer que seu povo esteja sem distração. Estar distraído é uma loucura espiritual. Não estar aguardando a volta de Cristo é uma loucura espiritual. Versículo 41 diz assim: então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola, ela é para nós ou ela é para todo mundo? Essa parábola é para discípulo,
discípulo, meu irmão. Essa parábola não é para a multidão que só quer comer pão, que só quer dinheiro, só quer benefícios de Jesus. Essa palavra é para aquele que é discípulo de Jesus Cristo, aquele que luta contra uma falsa religião, aquele que luta para não ser dependente do dinheiro, aquele que luta para não ser ansioso, para tentar produzir na sua vida, antes do tempo de Deus, os benefícios que ele acha que são benefícios para a sua alma. Pedro perguntou, é para nós ou é para todo mundo? Aí Jesus responde, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Essa palavra é para aqueles que são mordomos fiéis e prudentes, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Se você é mordomo fiel e prudente, essa palavra é para você. Se você está aguardando a volta de Cristo, levando a sério uma vida de santidade, levando a sério não depender do dinheiro, mas depender de Jesus, levando a sério não viver uma ansiedade, um desespero, um estresse, uma angústia, mas viver na dependência do Senhor, essa palavra é para você. Se você é mordomo fiel, que administra o que Jesus emprestou para você, essa palavra é para você. Então, em nome de Jesus, cuidado com a distração, porque distração é loucura espiritual. Servo de Deus acorda cedo, já acorda com a Bíblia lendo, porque ele ama Jesus Cristo. Servo de Deus, ele ama Jesus e ama a palavra de Jesus, ele ama a igreja de Jesus, ele ama os seus irmãos, ele quer saber se os irmãos estão bem e ele ama levar mais pessoas para o conhecimento de Jesus. Servo de Deus não é alguém distraído, porque distração é loucura, meu irmão. Distração define que nós não estamos focados no Senhor Jesus Cristo. Senhor, essa palavra é para nós ou é para todo mundo? Essa palavra é para mordomo fiel e prudente. Você tem sido mordomo fiel e prudente? Então essa palavra é para você, meu irmão. E versículo 43 continua dizendo assim, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Versículo 45. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e passar a espancar aqueles que deveria amar, os criados e as criadas, a comer, a beber, a embriagar-se, a viver os prazeres deste mundo, ele está vivendo uma vida distraída. Virá o Senhor daquele tempo, em dia que ele não espera, em hora que ele não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Será condenado aquele que viver de maneira distraída. Versículo 47 diz assim, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu Senhor, fez coisas dignas de reprovação, levará também açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Jesus morreu por você, meu irmão. Jesus se entregou por você. Jesus aplicou o Espírito Santo no seu coração. Você tem tudo para viver para a glória de Deus, fugindo das loucuras espirituais tão marcantes desse século, que é a hipocrisia, a avareza, a ansiedade e a distração. Em nome de Jesus, não seja distraído. Em nome de Jesus, leva a sério a sua vida com Deus. Se alimente de Jesus. Coma do seu corpo, beba do seu sangue, se alimente de graça espiritual. Não fique distraído, achando que o Senhor, que Deus está demorando, que Jesus está demorando, que as coisas, que o Senhor não está incomodado, não está percebendo a nossa falta de santidade. O Senhor presta muita atenção nisso, irmãos. O Senhor diz lá no versículo 49, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e quem quisera que já estivesse a arder, tem um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que eu vim trazer paz para a terra? Não, eu afirmo, antes, divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Serão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Nós estamos vivendo, irmãos, numa dimensão de lutar para levar todo mundo para a graça, irmãos. Nós estamos agora vivendo na hipocrisia, na avareza, na ansiedade, distraídos, como se a gente não tivesse uma missão dentro de casa, como se a gente não tivesse uma missão fora de casa, como se a gente não tivesse uma missão no trabalho, como se a gente não tivesse uma missão na escola, como se a gente não fosse missionário da graça de Deus também fora do contexto da nossa casa e fora do contexto da nossa igreja. Estamos a serviço de Deus. Versículo 54, Jesus se dirige um pouquinho às multidões e diz assim, disse também Jesus para as multidões, quando vocês olham aparecer uma nuvem no poente, já afirma logo que vem chuva e a chuva vem. Versículo 55,
E quando veio de soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Versículo 56, Jesus dá um grito com a multidão: hipócritas! Sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época. Jesus está convidando o povo, irmãos, ao arrependimento. Seus hipócritas não estão percebendo que tem coisa mais importante do que essa terra. E por que não julgais também por vós mesmos aquilo que é justiça, aquilo que é certo, aquilo que é santo? Quando fores com teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, o meirinho te recolha à prisão. Digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O mundo está acabando, irmãos. O Senhor está sempre mostrando sinais de que este mundo não é eterno. Este mundo é um mundo frágil, a política é frágil, os vírus podem matar uma humanidade toda se o Senhor disser, mate a humanidade toda. Está na hora de conversão, está na hora de restituição, está na hora de voltar para Jesus, está na hora de se arrepender. Porque senão o Senhor vai lançar as pessoas no inferno e elas vão ficar eternamente queimando sem a sua presença. O Senhor está nos levantando nessa noite para que tenhamos cuidados. 4 cuidados contra a loucura espiritual. Meu irmão, não seja um cristão hipócrita. Em nome de Jesus, leva Jesus Cristo a sério. Leva os seus mandamentos a sério. O Senhor requer que nós sejamos mais meninos, que falem como menino, que sintam como menino, que pensem como menino. O Senhor está chamando um povo para maturidade espiritual. O Senhor não quer que dependamos do dinheiro, irmãos, como se o dinheiro fosse algo extremamente fundamental para a nossa estrutura. Então manda tomar cuidado contra a loucura espiritual da avareza. O Senhor não quer o seu povo desesperado, como se ele não estivesse no domínio absoluto de tudo que acontece na nossa vida. O Senhor não gosta de ansiedade. Ansiedade é coisa de gentio, é coisa de gente louca. Ansiedade é uma loucura espiritual. E você, meu irmão e minha irmã, povo de Deus, não fique distraído. Leve Jesus a sério todos os dias. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você posta nas redes sociais. Isso define, meu irmão, se você está distraído ou se você está levando a sério. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Toma cuidado com a distração. A distração é uma grande loucura, mas toma cuidado com a hipocrisia, que é uma grande loucura. Toma cuidado com a avareza, que é uma grande loucura. Toma cuidado com a ansiedade, que é uma loucura espiritual. Toma cuidado com a distração. Jesus está falando que ele está voltando, meu irmão. Talvez ele chame você essa noite para a eternidade. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Onde está o teu coração? Onde você tem focado a sua existência? Eu quero convidar você a falar com Jesus. Feche os seus olhos e falemos com Jesus e depois... Mas vamos cantar um cântico primeiro? Vamos cantar um cântico sobre santificação, para a gente tomar bastante cuidado com a hipocrisia, contra a hipocrisia, contra a avareza, contra a ansiedade, contra a distração.
Aleluia, irmãos. Vamos ter uma oração do nosso irmão Jossandro. Oremos. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Maria. Eu sou o pastor Jossandro e quero saudar a todos com a graça, a paz de nosso Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando. Quero agradecer ao pastor Divaldo pela oportunidade de estar orando junto com os irmãos nessa noite, depois de ouvir a sua palavra, depois de sermos edificados poderosamente pela palavra do Senhor. Quero convidar você a fechar seus olhos e juntos orarmos ao Senhor. Pai, bendito seja o teu santo e glorioso nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra ministrada ao nosso coração nesta noite. Queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por tua fidelidade em nos sustentar, em nos guardar nesse tempo tão difícil em que temos vivido. Pai, rogamos ao Senhor por nossa nação, por tudo que temos enfrentado, ó Deus. Oramos ao Senhor pelas nossas lideranças municipais, estaduais, federais, que a sabedoria do Senhor esteja sobre eles, ó Deus, neste momento tão difícil. Que o Senhor, ó Deus, os conduza para louvor, glória e honra do teu santo nome. Pai de amor, quero colocar diante do Senhor a todos que nesta noite estão ouvindo, assistindo essa transmissão. Que, ó Deus, o Senhor cuide poderosamente ao longo desta semana que se inicia. Que a tua poderosa mão, ó Deus, sustente cada um. Que a provisão do Senhor, ó Deus, nunca falte sobre a vida de cada um dos teus filhos. Ó Deus, e que a libertação, o livramento venha do Senhor sobre nossas vidas. Pai de amor, que a tua palavra ela encontre um lugar muito especial no nosso coração e na nossa mente, que ela produza o fruto para o qual ela foi enviada aos nossos ouvidos, nossos corações e nossas mentes. Que o Senhor nos fortaleça por meio da palavra. Que a nossa fé seja revigorada por meio da tua palavra, como diz as Santas Escrituras. Pai de amor, que o Senhor nos conduza como servos fiéis e luzeiros neste mundo. Que a nossa luz esteja resplandecendo em meias trevas, a luz que irradia do Senhor esteja resplandecendo através de nós. Que as pessoas que estão nas trevas possam ver a tua luz. Que sejamos, ó Deus, testemunhas fiéis, proclamadores fiéis do Evangelho verdadeiro, libertador do Senhor. Pai querido, abençoe-nos. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Abençoe os nossos familiares. Ó Deus, abençoe as nossas casas. Que o Senhor, ó Deus, cuide de nós. Mais uma semana. E que, ó Deus, nós possamos sempre ter no coração a gratidão pela tua bondade, fidelidade e misericórdia. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Oremos e recebamos a bênção do Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, poderoso e bondoso Pai, a eterna, doce, santa consolação e a comunhão do Espírito Santo seja sobre vocês, irmãos, discípulos do Senhor, hoje e por todo sempre. A Igreja de Jesus diga Amém. Amém. Deus abençoe e uma excelente semana. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si.